Apocalipse capítulo 1. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer, e ele a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê, e aquele que ouve as palavras desta profecia, e guarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco, e a paz, daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. A ele, que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes para com Deus, seu Pai, a ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz, como a de uma trombeta, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que tu vês, escreve em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver a voz que falava comigo. E, voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo, e seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes e a sua feice era como o sol quando brilha em sua força. E, quando vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, e que estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Escreve as coisas que tu tens visto, as que são, e as que hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que tu viste em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos, e tens suportado, e tens paciência e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e fazes as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tu tens: odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: aquele que vencer eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto, e está vivo. Eu conheço as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico, e eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas estas coisas que tu sofrerás, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve:
Estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes, eu conheço as tuas obras, e onde tu habitas, onde Satanás está assentado, e tu retens meu nome, e não negaste minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e para cometerem fornicação. Assim também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, e a caridade, e o serviço, e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação, e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. E eu destruirei os seus filhos com a morte, e todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. Mas digo-vos, e aos demais em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina, e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar as minhas obras até ao fim, a ele eu darei poder sobre as nações, e ele as governará com um cetro de ferro, como os vasos do oleiro elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu a recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3. E ao anjo da igreja de Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas, eu conheço as tuas obras, que tens um nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre ti. Tens uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai, e diante de seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não o são, mas mantêm, eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve eu venho, retém o que tu tens, para que nenhum homem tome tua coroa. Aquele que vencer eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá, e eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus, eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente.
Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico, e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo, sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato, se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 4. Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse, sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. E imediatamente, estava eu no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. E aquele que estava sentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe e de sardônica, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. E ao redor do trono havia 24 assentos e sobre os assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, havia 4 animais cheios de olhos na frente e atrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha uma face como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um deles, 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro, e eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é, e que há de vir. E, quando os animais dão glória, e honra, e graças àquele que está sentado no trono, o que vive para sempre e sempre, os 24 anciãos caem prostrados diante daquele que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para sempre e sempre, e lançam as suas coroas diante do trono, dizendo, Tu és digno, ó Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e para o teu prazer elas existem e foram criadas. Apocalipse capítulo 5. E eu vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz, Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse, Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e vasos de ouro cheios de incensos, que são as orações dos santos. E eles cantavam uma nova canção, dizendo, Tu és digno de tomar o livro, e de abrir seus selos, porque foste morto e nos resgatastes para Deus pelo teu sangue, de cada família, e língua, e povo e nação, e nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. E eu olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e o número deles era 10.000, vezes 10.000, e milhares de milhares, dizendo em alta voz, Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e a bênção. E cada criatura que está no céu, e na terra,
e debaixo da terra, assim como as que estão no mar, e tudo que neles há, eu as ouvi dizendo, bênção, e honra, e glória, e poder, sejam aquele que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, para sempre e sempre. E os 4 animais disseram, Amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre e sempre. Apocalipse capítulo 6. E eu vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi, como se fosse o barulho de trovão, um dos 4 animais, dizendo, Vem e vê. E eu vi, e eis um cavalo branco, e o que nele estava sentado tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele seguiu adiante conquistando, e para conquistar. E, havendo aberto o segundo selo, eu ouvi o segundo animal, dizendo, Vem e vê. E ali saiu outro cavalo que era vermelho, e ao que nele se assentava foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, eu ouvi o terceiro animal dizer, Vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo preto, e o que nele se assentava tinha um par de balanças em sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o óleo e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, eu ouvi a voz do 4º animal, dizendo, Vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo pálido, e o nome do que estava sentado nele era Morte, e o inferno seguia. E poder lhe foi dado sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a morte, e com os animais da terra. E havendo aberto o 5º selo, eu vi, debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que eles mantinham. E eles gritavam em alta voz, dizendo, Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? E túnicas brancas foram dadas a cada um deles, e lhes foi dito que eles deveriam descansar por um pouco de tempo, até também completar-se o número de seus conservos e seus irmãos, prestes a serem mortos assim como eles. E eu vi quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou preto como um saco de crina e a lua tornou-se como o sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como uma figueira lança seus figos temporões, quando ela é abalada por um forte vento. E o céu partiu como um rolo quando é enrolado junto, e toda a montanha e ilha foram removidas de seus lugares. E os reis da terra, e os homens grandiosos, e os homens ricos, e os principais capitães, e os homens poderosos, e cada servo, e cada homem livre, esconderam-se nas covas e nas rochas das montanhas, e diziam às montanhas e às rochas, Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem será capaz de ficar de pé? Apocalipse capítulo 7. E depois destas coisas eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo ele o selo do Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo, Não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, foram selados 12.000. Da tribo de Gade, foram selados 12.000. Da tribo de Asser, foram selados 12.000. Da tribo de Naftali, foram selados 12.000. Da tribo de Manassés, foram selados 12.000. Da tribo de Simeão, foram selados 12.000. Da tribo de Levi, foram selados 12.000. Da tribo de Issacar, foram selados 12.000. Da tribo de Zebulon, foram selados 12.000. Da tribo de José, foram selados 12.000. Da tribo de Benjamim, foram selados 12.000. Depois disso eu olhei, e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as nações, e famílias, e povos, e línguas, parados diante do trono, e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, e palmas em suas mãos. E gritavam em alta voz, dizendo, Salvação ao nosso Deus,
que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e ao redor dos anciãos e dos 4 animais, e caíram sobre suas faces diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Bênção, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força, sejam ao nosso Deus para sempre e sempre. Amém. E um dos anciãos respondeu-me, dizendo: O que são estes que estão vestidos com túnicas brancas? E de onde eles vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas túnicas, e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus, e o servem dia e noite em seu templo, e aquele que está sentado no trono habitará entre eles. Eles não terão mais fome, nem terão sede, nem arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor, porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os alimentará e os levará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Apocalipse capítulo 8. E quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. E eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. E outro anjo veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para que ele ofertasse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso, que vinha com as orações dos santos, subia da mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu com o fogo do altar, e lançou-o dentro da terra, e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um terremoto. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para soar. O primeiro anjo tocou, e em seguida houve granizo e fogo misturados com sangue, e eles foram lançados sobre a terra, e a terceira parte das árvores foi queimada, e toda a grama verde foi queimada. E o segundo anjo soou, e algo, como se fosse uma grande montanha ardendo em fogo, foi lançado dentro do mar, e a terça parte do mar se transformou em sangue. E a terça parte das criaturas que estavam no mar, que tinham vida, morreu, e a terça parte dos navios foi destruída. E o terceiro anjo soou, e caiu uma grande estrela do céu, queimando como se fosse uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes de águas. E o nome da estrela se chama Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, porque elas se tornaram amargas. E o quarto anjo soou, e a terça parte do sol foi atingida, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte delas se escureceu, e o dia não brilhou para uma terça parte dele, e da mesma forma, a noite. E eu olhei, e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em voz alta: Ai, ai, ai dos habitantes da terra por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda estão para soar. Apocalipse capítulo 9. E o quinto anjo soou, e eu vi uma estrela cair do céu sobre a terra, e a ele foi dada a chave do abismo. E ele abriu o abismo, e dele subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do abismo. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder dos escorpiões da terra. E foi-lhes ordenado que não ferissem a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, mas só aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E foi-lhes designado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses, e o seu tormento era como o tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a encontrarão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a de cavalos preparados para a batalha, e sobre suas cabeças havia como se fossem coroas semelhante ao ouro, e as suas faces eram como as faces de homens. E eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os dentes dos leões. E eles tinham couraças como se fossem couraças de ferro, e o som de suas asas era como o som de carruagens de muitos cavalos correndo para a batalha. E eles tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e havia ferrões em suas caudas, e o seu poder era para ferir os homens por 5 meses. E eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do abismo, cujo nome na língua hebraica é Abadom,
mas na língua grega seu nome é Apolion. Um ai já se passou, e eis que 2 outros ais vêm a seguir. E o 6º anjo soou, e ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e o dia, e o mês, e o ano, para matarem a terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E então eu vi os cavalos na visão, e os que estavam sentados neles tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como as cabeças dos leões, e de suas bocas saíam fogo, e fumaça, e enxofre. Por meio destes 3 foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça, e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Porque o poder deles está em sua boca e em suas caudas, porque as suas caudas eram semelhantes às serpentes, e tinham cabeças e com elas ferem. E o resto dos homens, os que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar, nem se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem de seus roubos. Apocalipse capítulo 10. E eu vi um outro anjo poderoso descer do céu, vestido com uma nuvem, e um arco-íris estava sobre a sua cabeça, e a sua face era como o sol, e seus pés como pilares de fogo. E eu tinha em sua mão um pequeno livro aberto, e ele pôs o seu pé direito sobre o mar, e o seu pé esquerdo sobre a terra, e ele clamou em alta voz, como quando um leão ruge, e quando ele clamou, 7 trovões proferiram suas vozes. E quando os 7 trovões proferiram suas vozes, eu estava prestes a escrever, e ouvi uma voz do céu me dizendo: sela essas coisas que os 7 trovões proferiram, e não as escreva. E o anjo que eu vi em pé sobre o mar, e sobre a terra levantou sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre e sempre, o qual criou o céu, e as coisas que nele há, e a terra, e as coisas que nela há, e o mar, e as coisas que nele há, que não haverá mais tempo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus será cumprido, como ele declarou a seus servos, os profetas. E a voz que eu ouvi do céu falou comigo novamente, e disse: vai e toma o pequeno livro que está aberto na mão do anjo que esteve em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui até o anjo, e lhe disse: dá-me o pequeno livro. E ele me disse: toma-o e coma-o, ele fará teu ventre amargo, mas em tua boca será doce como o mel. E eu tomei o pequeno livro da mão do anjo, e o comi, e ele era na minha boca doce como o mel, e assim que eu terminei de comê-lo, meu ventre ficou amargo. E ele me disse: tu deves profetizar novamente diante de muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Apocalipse capítulo 11. E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e o anjo que estava em pé, disse: levanta e mede o templo de Deus, e o altar, e os que adoram nele. Mas, o átrio que está fora do templo, deixa-o, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E eu darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias vestidos de saco de crina. Estas são as 2 oliveiras, e os 2 candelabros que ficam diante do Deus da terra. E se algum homem os ferir, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos, e se algum homem os ferir, ele deve desta forma ser morto. Estes têm o poder de fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para transformá-las em sangue, e de ferir a terra com todas as pragas, sempre que quiserem. E quando tiverem terminado seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, e os vencerá, e os matará. E os seus corpos mortos jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. E aqueles dos povos, e famílias, e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias, e meio e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em túmulos. E aqueles que habitam na terra regozijar-se-ão sobre eles e alegrar-se-ão, e darão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas haviam atormentado os que habitam sobre a terra.
E após os 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e ficaram de pé, e um grande temor se instaurou sobre aqueles que os viam. E eles ouviram uma grande voz do céu, dizendo-lhes: Subam para aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. E na mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os remanescentes estavam atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai se passou, e eis que o terceiro ai se aproxima rapidamente. E o 7º anjo soou, e houve grandes vozes no céu, dizendo: Os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor, e do seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus em seus assentos, prostraram-se sobre as suas faces, e adoraram a Deus, dizendo: A ti damos graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e eras, e hás de vir, porque tomaste para ti teu grande poder, e reinaste. E iraram-se as nações e é chegada a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e para que tu deis recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aqueles que temem o teu nome, pequenos e grandes, e para que destruas os que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca do seu testamento, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e um terremoto, e grande granizo. Apocalipse capítulo 12. E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, e ela, estando grávida, gritava, com dores de parto, sofrendo para dar à luz. E apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre suas cabeças. E a sua cauda arrastou a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o filho dela assim que nascer. E ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus, para que a alimentassem ali por 1260 dias. E houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eu ouvi uma alta voz dizendo no céu: Agora chegou a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque foi lançado o acusador de nossos irmãos está abatido, o que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Por isso regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam a terra e o mar! Porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. E, quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E à mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, ali onde é alimentada por um tempo, e tempos, e meio tempo, longe da face da serpente. E a serpente lançou da sua boca água como a de uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se com a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 13. E eu fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir no mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão, e o dragão lhe deu seu poder, e seu trono e grande autoridade. E vi uma de suas cabeças como que ferida para a morte, e sua ferida mortal foi curada. E todo o mundo se maravilhou com a besta. E eles adoraram o dragão que dera poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta?
Quem é capaz de guerrear contra ele? E foi dada a ele uma boca falando grandes coisas e blasfêmias, e poder foi dado a ele para continuar por 42 meses. E ele abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e de vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre todas as famílias, e línguas, e nações. E todos os que habitam na terra adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Se algum homem tem ouvido, ouça. Aquele que leva ao cativeiro, irá para o cativeiro, aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E eu contemplei outra besta saindo da terra, e ele tinha 2 chifres semelhante a um cordeiro, e ele falava como um dragão. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele, e fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. E ele faz grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens, e engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra, que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada, e viverá. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita, ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Apocalipse capítulo 14. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas arpeando com as suas harpas, e eles cantam como se fosse uma nova canção diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. Estes são os que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou astúcia porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para o pregar aos habitantes da terra, e a toda nação, e parentes, e língua, e povo, dizendo em alta voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E seguiu outro anjo, dizendo: Babilônia caiu, caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se algum homem adorar a besta, e a sua imagem, e recebe sua marca em sua testa, ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos, e na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E eu ouvi uma voz do céu, me dizendo: Escreve, abençoados são os mortos que doravante morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos, e as suas obras seguem com eles. E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice, e ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E outro anjo saiu do templo que está no céu, tendo ele também uma foice afiada.
E outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo, e gritou com alta voz ao que tinha foice afiada, dizendo: Lança a tua foice afiada, e junta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão totalmente maduras. E o anjo lançou a sua foice na terra, e juntou a vinha da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu o sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Apocalipse capítulo 15. E eu vi outro sinal no céu, grande e admirável, 7 anjos, tendo as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E eu vi como se fosse um mar de vidro misturado com fogo, e aos que haviam obtido a vitória sobre a besta, e sobre a sua imagem, e sobre sua marca, e sobre o número de seu nome, ficarem sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. E eles cantam a canção de Moisés, o servo de Deus, e a canção do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, tu, Rei de santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque tu somente és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos foram feitos manifestos. E depois disto eu olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho no céu estava aberto. E os 7 anjos saíram do templo, tendo as 7 pragas, vestidos de linho puro e branco, e cingidos com cintos de ouro nos seus peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para sempre e sempre. E o templo foi preenchido com a fumaça da glória de Deus, e de seu poder, e nenhum homem era capaz de entrar no templo, até que as 7 pragas dos 7 anjos foram cumpridas. Apocalipse capítulo 16. E eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide pelos vossos caminhos, e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e recaiu uma chaga fétida e dolorosa sobre os homens que tinham a marca da besta e sobre aqueles que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e este se tornou em sangue como de um homem morto, e toda a alma vivente morreu no mar. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e eles se tornaram em sangue. E eu ouvi o anjo das águas dizer: Tu és justo, ó Senhor, que és, e que eras, e serás, porque tu julgaste assim. Porque eles derramaram o sangue de santos e profetas, e tu lhes deste sangue para beber, porque eles são dignos. E ouvi outro vindo do altar dizer: Ainda assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e eles não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas, eles mordiam suas línguas por causa da dor, e blasfemavam o Deus do céu por causa das suas dores e suas feridas, e não se arrependeram dos seus atos. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do leste pudesse ser preparado. E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como ladrão. Abençoado é aquele que vigia, e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e eles vejam sua vergonha. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra, tão poderoso terremoto, e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus, para dar-lhe do cálice do vinho da fúria de sua ira. E toda a ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas. E caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com o peso de cerca de 1 talento,
E os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo. Porque sua praga é extremamente grande. Apocalipse capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me, vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas, com a qual os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Assim, ele levou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação, e sobre sua testa havia um nome escrito, Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, e com o sangue dos mártires de Jesus, e, eu vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por causa disso te maravilhaste? Dir-te-ei o mistério da mulher, e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste, era, e não é, e subirá do abismo, e irá à perdição, e aqueles que habitam na terra hão de se maravilhar, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, quando eles contemplarem a besta que era, e já não é, ainda que agora seja. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais a mulher está assentada. E há 7 reis, 5 caíram, e um é, e o outro ainda não é vindo, e quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. E a besta que era, e não é mais, mesmo sendo o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis, que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por uma hora com a besta. Estes têm uma só mente, e darão o seu poder e força à besta. Estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados, e escolhidos, e fiéis. E ele disse-me, as águas que tu viste, onde a prostituta se assenta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. E os 10 chifres que tu viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta, e a deixarão assolada e nua, e comerão sua carne, e a queimarão com fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram a sua vontade, e concordar, e dar seu reino à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. E a mulher que tu viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse capítulo 18. E depois destas coisas, eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo, Babilônia, a grande, caiu e se tornou habitação de demônios, e o antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. E eu ouvi outra voz do céu, dizendo, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, e para que não recebam suas pragas. Porque os seus pecados têm chegado até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Retribuí-lhe assim como ela vos retribuiu, e dobro sobre o seu dobro de acordo com suas obras, no cálice que ela encheu, enchei-lhe o dobro. O tanto que ela se glorificou, e viveu deliciosamente, dá-lhe o tanto de tormento e pranto, porque ela diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei nenhuma tristeza. Por isso suas pragas virão em um dia, a morte, e o luto, e a fome, e ela será completamente queimada com fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que cometeram fornicação e viveram deliciosamente com ela, chorarão, e lamentarão por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio, ficando de longe, por medo de sua tormenta, dizem, ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela poderosa cidade. Porque em uma hora chegou o teu juízo. E os mercadores da terra chorarão e lamentarão sobre ela, porque nenhum homem compra mais as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas,
e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlate, e toda a madeira odorífera, e todo tipo de vaso de madnim, e todo tipo de vaso da mais preciosa madeira, de bronze, e de ferro, e de mármore, e canela, e fragrâncias, e ungüentos, e olíbano, e vinho, e azeite, e farinha finíssima, e trigo, e animais, e ovelhas, e cavalos, e carruagens, e escravos, e almas de homens. E os frutos do desejo de tua alma partiram de ti, e todas as coisas que eram saborosas e agradáveis partiram de ti, e não mais as acharás de forma alguma. Os mercadores destas coisas, que por elas se enriqueceram, ficarão de longe, pelo temor de seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que se vestia de linho fino, e de púrpura, e de escarlate, e se adornava com ouro e pedras preciosas e pérolas. Porque em uma hora tão grandes riquezas viraram em nada. E todo timoneiro e toda a companhia das naus, e marinheiros, e todos quantos fazem comércio marítimo, ficaram de longe, e vendo a fumaça de seu incêndio, eles gritavam, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, onde se enriqueceram todos os que tinham navios no mar em razão de seu alto preço. Porque em uma hora ela foi desolada. Regozijas-te sobre ela, tu céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus vos vingou dela. E um poderoso anjo ergueu uma pedra semelhante a uma grande pedra de moinho, e lançou-a no mar, dizendo: deste modo, com violência, será a grande cidade de Babilônia derrubada e não será mais achada de forma alguma. E a voz de arpistas, e de músicos, e de flautistas, e de trompetistas, não se ouvirá mais em ti, e nenhum artesão, de qualquer ofício que seja, será mais encontrado em ti, e o som da pedra de moinho não se ouvirá mais em ti de forma alguma, e a luz de um candeeiro não mais brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva não mais se ouvirá em ti, porque os teus mercadores eram os grandes homens da terra, porque pelas tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. E nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse capítulo 19. E depois destas coisas, eu ouvi uma grande voz de uma numerosa multidão no céu, dizendo: Aleluia! Salvação, e glória, e honra, e poder ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta, que corrompeu a terra com a sua fornicação, e vingou o sangue dos seus servos que estava na mão dela. E novamente eles disseram: Aleluia! E a sua fumaça subiu para sempre e sempre. E os 24 anciãos, e os 4 animais, se prostraram e adoraram a Deus, que se assentam sobre o trono, dizendo: Amém. Aleluia! E uma voz saiu do trono, dizendo: Louvai o nosso Deus, todos vós, seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos quanto grandes. E eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de poderosos trovões, dizendo: Aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos, e demos honra a ele, porque as bodas do Cordeiro chegou, e sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele disse-me: Escreve: Abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E caí a seus pés para o adorar, e ele me disse: Atenta para que tu não faças isso, eu sou o teu conservo, e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, e ele tem um nome escrito, que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de A Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. E de sua boca sai uma espada afiada, para que com ela castigue as nações, e ele as governará com cetro de ferro,
e ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que possais comer a carne de reis, e a carne de capitães, e a carne de homens poderosos, e a carne de cavalos e dos que neles se assentam, e a carne de todos os homens, tanto livres quanto escravos, tanto pequenos quanto grandes. E eu vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para guerrearem contra aquele que está sentado sobre o cavalo, e contra o seu exército. E a besta foi tomada e com ele o falso profeta que operava milagres diante dele com os quais enganava os que receberam a marca da besta, e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. E os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está sentado sobre o cavalo, espada que saía da sua boca, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Apocalipse capítulo 20. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem, e após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado, e eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos, e eles viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E, quando completarem-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. E eles subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo, saiu do céu, e os devorou. E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e eles foram julgados, cada homem de acordo com suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21. E eu vi um novo céu, e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu, dizendo, Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse, Eis eu que faço novas todas as coisas. E ele disse-me, Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me, Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os medrosos, e incrédulos,
e os abomináveis, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, e idólatras e todos os mentirosos, terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo, vem aqui, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus. Tendo a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, clara como o cristal, e tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portões, e nos portões 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, ao leste, 3 portões, ao norte, 3 portões, ao sul, 3 portões, ao oeste, 3 portões. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e os seus portões, e o seu muro. E a cidade está em um quadrado, e o seu comprimento é tão grande quanto a largura. E ele mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. E ele mediu o seu muro, de 144 covados, de acordo com a medida de um homem, isto é, de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade era ouro puro, semelhante ao vidro límpido. E os fundamentos do muro da cidade estavam decorados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedonia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o 10º, crisópraso, o 11º, jacinto, o 12º, ametista. E os 12 portões eram 12 pérolas, cada respectivo portão era de uma pérola, e a rua da cidade era de ouro puro, como se fosse vidro transparente. E eu não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. E a cidade não tem necessidade de sol, nem de lua, para que nela brilhem, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua luz. E as nações daqueles que são salvos andarão em sua luz, e os reis da terra trazem-lhe sua glória e honra. E os seus portões nunca serão fechados de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação, ou crie mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22. E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua rua, e em cada lado do rio, havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo o mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estarão nela, e os seus servos o servirão, e eles verão a sua face, e seu nome estará nas suas testas. E ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e eles reinarão para sempre e sempre. E ele disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que eu venho rapidamente, abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, vi estas coisas e as ouvi. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas. Então, ele me disse, atenta para que tu não faças isso, porque eu sou teu conservo, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E ele disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aquele que é injusto, continue sendo injusto, e aquele que é imundo, continue sendo imundo, e aquele que é justo, continue sendo justo, e aquele que é santo, continue sendo santo. E, eis que, eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem, será conforme a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos,
para que eles tenham direito à árvore da vida, e possam adentrar pelos portões da cidade. Porque ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os devassos, e os assassinos, e os idólatras, e quem quer que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para testificar-vos destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, e a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve diga, vem. E que aquele que tem sede, venha, e aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro, se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro, e, se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém.